A sala de reuniões estava fria, elegante e cruel. Laura Monteiro segurava a caneta com a mão trêmula enquanto assinava o último documento do divórcio. Do outro lado da mesa, Ricardo Vasconcelos, seu ex-marido, sorria satisfeito, com o braço envolto na nova esposa jovem, Bianca Lemos, que admirava distraidamente o relógio de luxo em seu pulso, como se aquele momento fosse apenas um detalhe sem importância. Finalmente acabou, disse Ricardo, com desprezo mal disfarçado. Você sempre foi presa ao passado, Laura. Não nasceu para vencer. O acordo era humilhante em $10.000, 6 meses de aluguel e o fim de uma vida inteira construída juntos. Bianca riu baixo, lançando um olhar de pena calculada. Laura levantou-se sem dizer nada. Ao sair do prédio sob a chuva fina de São Paulo, acreditava que tinha perdido tudo: dignidade, futuro, esperança. Ela não fazia ideia de que, poucos minutos depois, uma única ligação mudaria completamente o destino de todos naquela sala. Laura Monteiro caminhou sem rumo por quarteirões, sentindo a chuva fina escorrer pelo rosto como se fosse parte do que ainda restava dentro dela. O barulho distante dos carros, o reflexo das luzes nos prédios molhados, tudo parecia abafado, irrelevante. Há poucos minutos, ela havia encerrado um casamento de 10 anos com uma assinatura fria e definitiva. Agora, precisava descobrir como sobreviver com o pouco que lhe restava. Foi então que o telefone vibrou dentro da bolsa. Um número desconhecido. Laura quase ignorou. Nos últimos meses, chamadas estranhas significavam apenas cobranças, promoções vazias ou lembranças do que ela não podia mais pagar. Ainda assim, atendeu. Senhora Laura Monteiro? Perguntou uma voz masculina, grave, segura, sem pressa. Sim, quem fala? Meu nome é Augusto Farias, sou sócio sênior do escritório Farias e Whitman Advogados. Precisamos falar com a senhora pessoalmente. Hoje. Laura parou de andar. O nome do escritório não lhe era estranho. Pelo contrário. Era um daqueles escritórios citados em reportagens sobre grandes heranças, disputas bilionárias e famílias poderosas. Gente distante do mundo dela. Deve haver algum engano, respondeu, cautelosa. Eu sou arquivista. Justamente por isso, senhora Monteiro. Não há engano algum. Trata-se do espólio do Sr. Samuel Albuquerque. O nome atingiu Laura como um eco antigo. Samuel Albuquerque. Um parente distante, quase lendário dentro da família. Irmão da avó, raramente mencionado, sempre descrito como um homem recluso, extremamente rico, que havia cortado relações com quase todos. Laura lembrava vagamente de tê-lo visto uma única vez, ainda criança, em um velório silencioso. Ele havia lhe perguntado o que ela gostava de ler. Quando ela respondeu história, ele apenas assentiu, sério, como se tivesse guardado aquela informação. Senhora Monteiro, se insistiu o advogado, o Sr. Samuel faleceu há 3 dias. O testamento exige sua presença imediata. Nosso endereço é na Avenida Paulista. Podemos recebê-la dentro de 1 hora? A ligação terminou antes que Laura pudesse fazer mais perguntas. Ela ficou parada sob a marquise de uma loja fechada, segurando o telefone com força. Tudo aquilo parecia absurdo demais para ser real. Um erro administrativo. Uma coincidência cruel no pior dia da sua vida. Mas algo dentro dela se recusava a ignorar. Talvez fosse curiosidade. Talvez fosse aquele instinto silencioso que sempre a guiara nos arquivos empoeirados, quando uma anotação esquecida mudava o sentido de toda uma pesquisa. Pegou um táxi. Durante o trajeto, observou São Paulo passar pela janela como um filme sem som. Pensou em Ricardo, na segurança com que ele havia falado do futuro. Pensou em Bianca, tão certa de que o mundo já tinha escolhido vencedores e perdedores. E, pela primeira vez desde a sala de reuniões, Laura sentiu algo diferente da dor, uma tensão estranha,
quase elétrica. O prédio do escritório surgia imponente, vidro e aço refletindo o céu cinza. Laura desceu do carro ajustando o casaco simples, consciente do contraste entre sua aparência discreta e aquele ambiente de poder. Uma recepcionista a aguardava pelo nome, sem surpresa, e a conduziu diretamente a um elevador privativo. Ao subir, Laura sentiu o estômago se contrair. Seja qual fosse a razão daquela convocação, uma coisa estava clara: sua vida não estava apenas terminando um capítulo. Algo muito maior estava prestes a ser aberto, se ela ainda não fazia ideia do preço que isso cobraria. O elevador subiu em silêncio absoluto, tão suave que Laura Monteiro mal percebeu o movimento. Quando as portas se abriram, ela entrou em um espaço que parecia mais um salão histórico do que um escritório jurídico. Madeira escura nas paredes, quadros antigos cuidadosamente iluminados e uma vista ampla da Avenida Paulista se estendendo abaixo, indiferente ao terremoto que prestes a acontecer na vida dela. No centro da sala, de pé ao lado de uma mesa longa e impecável, estava o homem da ligação. Augusto Farias aparentava ter pouco mais de 60 anos, cabelos grisalhos bem aparados e um olhar firme, acostumado a lidar com decisões que mudavam destinos. Senhora Monteiro, obrigado por vir tão rapidamente, disse ele, indicando a cadeira à frente. Sei que este não foi um dia fácil. Laura sentou-se com cautela. Sentia-se deslocada, como se tivesse invadido um mundo que não lhe pertencia. Doutor, preciso ser sincera. Se isso for algum engano, prefiro esclarecer agora. Não tenho recursos, nem relações com grandes heranças. Augusto abriu uma pasta de couro grosso e colocou alguns documentos sobre a mesa, organizando-os com precisão quase cerimonial. Compreendo sua desconfiança. Mas não há erro algum. O Sr. Samuel Albuquerque deixou instruções muito claras. O nome voltou a ecoar, pesado. Laura apertou as mãos no colo. Eu mal o conhecia. Mesmo assim, ele a conhecia, respondeu Augusto, com calma. Mais do que a senhora imagina. Ele deslizou um documento para a frente. Laura reconheceu imediatamente o formato oficial de um testamento. Seu coração acelerou. Samuel Albuquerque faleceu há 3 dias, aos 98 anos, de forma tranquila. Ele não teve filhos. Seus parentes mais próximos receberam legados modestos. Mas o controle total de seu patrimônio, Augusto fez uma breve pausa, foi deixado à senhora. Laura sentiu o ar rarear. Controle total do quê, exatamente? O advogado respirou fundo, como alguém que já fizera aquela revelação poucas vezes na vida. Do Grupo Alvorada, um conglomerado privado com atuação em energia, logística, tecnologia e infraestrutura. Um império silencioso. Avaliado, de forma conservadora, em dezenas de bilhões de dólares. A palavra bilhões não fazia sentido. Era grande demais, distante demais. Laura levou a mão ao braço da cadeira para se firmar. Isso é impossível. Eu sou arquivista. Ontem eu estava negociando como pagar o aluguel. Justamente por isso ele a escolheu, disse Augusto, com uma firmeza que não admitia debate. Samuel acreditava que riqueza sem consciência destrói tudo o que toca. Ele acompanhou sua trajetória à distância. Sua dedicação à preservação da história, sua integridade, sua recusa em trocar valores por conveniência. Augusto então retirou um envelope amarelado. Esta é uma carta escrita à mão. Endereçada à senhora. Laura abriu o papel com cuidado. A caligrafia era firme, antiga. Você escolheu proteger o que o mundo esquece. Isso exige coragem. O poder que deixo não é um prêmio. É um fardo. As palavras pareciam atravessá-la. Aquele homem distante, quase inexistente em sua memória, havia enxergado nela algo que ninguém mais vira, muito menos Ricardo. Há uma condição, continuou Augusto, quebrando o silêncio.
Para herdar plenamente, a senhora deve assumir a presidência do Conselho do Grupo Alvorada e manter o cargo por um ano completo. Se for afastada ou desistir, tudo será destinado a um fundo internacional de preservação histórica. Laura levantou os olhos devagar. Medo e algo novo se misturavam. Eles vão tentar me destruir. Sem dúvida, respondeu o advogado. Mas Samuel acreditava que a senhora saberia resistir. Não com força bruta, mas com memória, paciência e verdade. Laura fechou a carta. Pensou na sala de reuniões, no desprezo de Ricardo, no riso contido de Bianca. Pela primeira vez desde o divórcio, ela não se sentiu pequena. Quando começo? Perguntou, com a voz firme. Augusto sorriu, pela primeira vez. Agora, senhora Monteiro. O jogo já começou. O silêncio que se instalou após as palavras de Augusto Farias era pesado, quase físico. Laura Monteiro sentiu o impacto real do que acabará de aceitar. Não era apenas uma herança inesperada. Era um campo de batalha. Um ano inteiro, repetiu ela, mais para si mesma do que para o advogado. Um ano cercada por pessoas que me odeiam antes mesmo de me conhecer. Augusto assentiu lentamente. O Sr. Samuel não acreditava em sucessões fáceis. Para ele, poder precisava ser testado. Ele tinha plena consciência de que o conselho do Grupo Alvorada não aceitaria a senhora sem resistência. Laura recostou-se na cadeira. A imagem do divórcio ainda estava viva, Ricardo confiante, Bianca segura de que o mundo funcionava a favor de quem já estava no topo. Agora, Laura estava prestes a entrar nesse mesmo mundo, mas sem proteção, sem aliados claros. Quem estará contra mim? Perguntou. O advogado cruzou as mãos sobre a mesa. Praticamente todos. O conselho é formado por executivos experientes, homens que passaram décadas acumulando influência. Mas o mais perigoso deles é Eduardo Nogueira, o atual CEO. Braço direito de Samuel por muitos anos. Ele esperava herdar o controle. O nome ficou gravado na mente de Laura. Então ele vai me ver como um erro. Como uma ameaça, corrigiu Augusto. E como uma oportunidade. Se a senhora parecer fraca, eles tentarão forçá-la a renunciar. Se cometer um erro grave, convocarão um voto de desconfiança. Tudo dentro da lei. Laura respirou fundo. E se eu falhar? Nesse caso, o império inteiro será dissolvido e doado a um fundo internacional. A senhora sairá sem nada. Augusto fez uma pausa. Samuel chamou isso de a prova final de caráter. Laura olhou novamente para a carta dobrada sobre a mesa. Não é um prêmio. É um fardo. Agora compreendia o peso real daquelas palavras. Eles vão tentar me provocar, disse ela, com lucidez crescente. Me testar. Fazer com que eu reaja por medo. Augusto observou com atenção. Exatamente. Eles esperam uma mulher insegura, alguém que tente imitar o vocabulário deles e fale. O Sr. Samuel acreditava que a senhora faria o oposto. Usar o que eu sei, completou Laura. Observar. Escutar. Conectar o passado ao presente. Pela primeira vez desde que entrara naquele prédio, ela sentiu o medo se transformar em foco. Augusto levantou-se e caminhou até a janela. Amanhã pela manhã, um comunicado oficial será divulgado. A morte de Samuel e sua nomeação se tornarão públicas. A senhora deixará de ser uma pessoa privada. Sua vida será examinada, distorcida, questionada. Inclusive pelo meu ex-marido, disse Laura, com um amargo meio sorriso. Especialmente por ele, confirmou o advogado. Pessoas como Ricardo Vasconcelos sabem farejar poder. Ele tentará se reaproximar. Ou atacá-la. Laura fechou os olhos por um segundo.
Quando os abriu, havia algo novo em seu olhar, determinação silenciosa. Então não posso errar, disse. Nem uma vez. Ninguém espera a perfeição, respondeu Augusto. Mas eles esperam hesitação. É isso que não pode acontecer. Ele se aproximou novamente da mesa e empurrou um pequeno dispositivo em sua direção. Este é um telefone seguro. A partir de agora, todas as comunicações importantes passarão por aqui. Hoje à noite, a senhora será levada a um local protegido. Amanhã, começaremos a preparação para a primeira reunião do conselho. Laura pegou o aparelho. Era leve, frio, real. Quando será essa reunião? Em 5 dias, respondeu Augusto. 5 dias para aprender as regras de um jogo que muitos passaram a vida inteira jogando. Laura levantou-se. Sentia o peso da responsabilidade, mas também uma clareza inédita. Eles acham que eu sou apenas uma arquivista, disse calmamente. Que continue achando isso. Augusto sorriu, discreto. Foi exatamente por isso que Samuel confiou tudo à senhora. Enquanto caminhava para fora da sala, Laura entendeu que aquele ano não decidiria apenas sua herança. Decidiria quem ela realmente era. Os 5 dias que antecederam a primeira reunião do conselho passaram como um borrão denso e silencioso. Laura Monteiro quase não dormiu. Suas manhãs foram ocupadas por sessões intensas com advogados, consultores e especialistas que despejavam termos técnicos como se fossem uma língua estrangeira. À noite, sozinha no quarto temporário onde fora instalada por razões de segurança, ela fazia o que sempre fizera melhor, lia. Não relatórios resumidos. Não apresentações prontas. Laura mergulhou nos arquivos históricos do Grupo Alvorada. Atas antigas, memorandos esquecidos, correspondências internas que revelavam decisões, erros e padrões. Aos poucos, o conglomerado deixou de ser um monstro abstrato e passou a ter uma narrativa. Um passado. Uma lógica. Na manhã da reunião, ela vestiu um traje simples, porém preciso. Nada de ostentação. Queria parecer o que era, alguém ali para trabalhar, não para impressionar. Ao entrar na sala do conselho, no topo do edifício sede, sentiu o ar mudar. Conversas cessaram. Olhares se ergueram, avaliando-a como se fosse um objeto fora do lugar. À cabeceira da mesa estava Eduardo Nogueira. Elegante, confiante, com a tranquilidade de quem acreditava que aquele assento lhe pertencia por direito. Ele não se levantou quando Laura entrou. Senhora Monteiro, disse, com um sorriso educado demais para ser sincero. Seja bem-vinda. Imagino que este ambiente seja novo para você. Laura respondeu com um leve aceno de cabeça e tomou seu lugar oposto. Novos ambientes exigem atenção redobrada, disse, com calma. É assim que se aprende rápido. Alguns conselheiros trocaram olhares discretos. Eduardo manteve o sorriso. Antes de iniciarmos, continuou ele, preciso expressar a preocupação geral. O Grupo Alvorada enfrenta desafios complexos. Não é um arquivo histórico. É um organismo vivo, que exige decisões firmes e experiência. Era a provocação que Augusto previra. Laura não reagiu de imediato. Abriu sua pasta com tranquilidade. Concordo plenamente, Sr. Nogueira. Justamente por isso, proponho começarmos pelo primeiro item da pauta, da aquisição da empresa minera Kestrel, apresentada por sua diretoria. Eduardo ergueu levemente as sobrancelhas, satisfeito. Aquele era o projeto que ele dominava. Um investimento bilionário, tecnicamente complexo, difícil de questionar sem profundo conhecimento financeiro. A apresentação foi longa, repleta de gráficos e projeções otimistas. Laura ouviu em silêncio, fazendo poucas anotações. Quando Eduardo terminou, recostou-se na cadeira. Como presidente do conselho, a senhora aprova o avanço da negociação.
Perguntou, com a segurança de quem já esperava a resposta. Laura fechou a pasta. Tenho algumas perguntas antes disso. O leve desconforto foi imediato. Nos documentos de 12 anos atrás, começou ela, há um relatório geológico indicando instabilidade significativa no solo da região principal da Kestrel. Esse risco foi reavaliado? Eduardo piscou. Esses dados são antigos. Justamente, respondeu Laura. E ainda assim, não encontrei nenhum estudo conclusivo que os invalide completamente. Ela continuou, com voz firme e pausada. Além disso, a empresa esteve envolvida em disputas políticas recentes, com histórico de nacionalização temporária de ativos estrangeiros. Um risco jurídico que não vi refletido nas projeções. O silêncio se espalhou pela mesa. Laura então concluiu. Por fim, encontrei uma anotação do fundador, registrada após analisar essa mesma aquisição anos atrás. A decisão dele foi clara e risco alto demais para o legado da empresa. Eduardo perdeu o sorriso. Pela primeira vez, parecia exposto. Diante disso, disse Laura, a proposta está negada. Passamos ao próximo item. Ninguém contestou. Ao final da reunião, Laura sentiu as pernas tremerem ao se levantar. Sabia que não havia vencido a guerra. Mas havia deixado algo claro, ela não estava ali por acaso. Enquanto os conselheiros saíam em silêncio, Eduardo permaneceu sentado, o olhar duro cravado nela. Laura sustentou o olhar apenas por um segundo antes de sair. O jogo havia começado de verdade, se ela tinha acabado de dar o primeiro golpe. Os dias seguintes à reunião do conselho deixaram claro que Eduardo Nogueira não aceitaria a derrota em silêncio. Ele não voltou a confrontar Laura Monteiro de forma direta. Pelo contrário. Passou a agir como alguém cordial demais, elogiando sua visão histórica em público enquanto, nos bastidores, movia peças com precisão cirúrgica. Relatórios importantes começaram a chegar minutos antes das reuniões. Documentos vinham incompletos, cheios de termos destinados a confundir. Não era um ataque frontal, era desgaste. Um jogo de paciência. Ao mesmo tempo, a guerra verdadeira explodiu fora das paredes do Grupo Alvorada. Na manhã de terça-feira, Laura acordou com o telefone seguro vibrando sem parar. Augusto Farias foi direto. Começou. As manchetes se espalhavam rápido demais para parecer coincidência. Herdeira inesperada enfrenta a pressão psicológica. Especialistas questionam o preparo da nova presidente. Em colunas sociais, fontes próximas só falavam de isolamento, fragilidade emocional e decisões impulsivas. Laura não precisou ler muito para reconhecer o padrão. Ricardo Vasconcelos e Bianca Lemos surgiram em uma entrevista televisionada naquela mesma noite. Sentados lado a lado, mãos entrelaçadas, expressavam preocupação ensaiada. Laura sempre foi muito sensível, disse Ricardo, com a voz embargada. Essa responsabilidade toda temo que seja demais para ela. Bianca assentiu, com um sorriso triste e calculado. Rezamos para que ela esteja bem. Só queremos protegê-la de pessoas que podem se aproveitar. Era uma inversão cruel. O homem que a humilhar agora se colocava como salvador. E funcionava. A narrativa ganhava força. Eles estão construindo o caminho para questionar sua capacidade legal, se explicou Augusto, durante uma reunião reservada. Se conseguirem convencer a opinião pública, pressionam o conselho. Laura ouviu em silêncio. Quando falou, sua voz era firme. Então precisamos da verdade. Não da versão deles. Ela autorizou algo que vinha evitando desde o início. Quero uma investigação completa sobre Ricardo e Bianca. Sem atalhos. Quero saber de onde vem o dinheiro, as conexões, tudo. Augusto não demonstrou surpresa. Já iniciei os contatos.
Enquanto a investigação avançava, Laura lidava com a solidão crescente. Pessoas a observavam o tempo todo. Cada gesto era interpretado. Cada silêncio, distorcido. À noite, sozinha, ela retornava aos arquivos, o único lugar onde o mundo ainda fazia sentido. Foi ali que começou a perceber algo inquietante. Certas decisões estratégicas recentes favoreciam sempre os mesmos intermediários. Empresas fantasmas apareciam repetidamente nos contratos. Um padrão que não surgia por acaso. Poucos dias depois, Augusto voltou com o relatório preliminar. Ricardo está endividado, disse ele, sem rodeios. Muito mais do que aparenta. Há indícios de uso de informação privilegiada em operações financeiras. Quanto a Bianca, esse não é nem o nome verdadeiro dela. Há um histórico de relacionamentos estratégicos com homens influentes. Laura fechou os olhos por um instante. E o vínculo com Eduardo? Perguntou. Augusto respirou fundo. Existe. Transferências regulares por meio de uma empresa registrada fora do país. Não diretamente, mas suficientes para estabelecer conexão. Tudo se encaixava. Ricardo não era apenas um oportunista desesperado. Era uma peça. Um instrumento útil para alguém maior. Eles querem me empurrar ao erro, disse Laura, com clareza fria. Ou me forçar a reagir emocionalmente. Exato, confirmou Augusto. A pergunta é, como responder sem jogar o jogo deles? Laura levantou-se e caminhou até a janela. Observou a cidade pulsar abaixo, indiferente às conspirações nos andares altos. Não vamos reagir, disse, por fim. Vamos expor. Augusto arqueou levemente as sobrancelhas. Onde? Laura virou-se, o olhar decidido. No único lugar onde eles se sentem invencíveis. Em público. Diante de todos. Naquele momento, ela entendeu que Eduardo Nogueira havia escolhido o campo de batalha errado. E Ricardo, mais uma vez, subestimara a mulher que pensava ter deixado para trás. A noite do grande evento chegou envolta em luzes, câmeras e expectativas cuidadosamente encenadas. O salão principal fervilhava de poder. Executivos, políticos, celebridades e jornalistas circulavam com taças na mão, certos de que ali nada escapava ao controle de quem estava no topo. Laura Monteiro entrou sem alarde. Não buscava atenção, se ela sabia que a teria. O vestido era sóbrio, elegante, distante do brilho excessivo que dominava o ambiente. Havia algo diferente em sua postura e não era desafio, nem vaidade. Era firmeza. Do outro lado do salão, Eduardo Nogueira conversava com investidores, confiante, rindo com facilidade. Ao seu lado, Ricardo Vasconcelos e Bianca Lemos cumprimentavam conhecidos como um casal vitorioso, desfrutando da narrativa que haviam construído nos últimos dias, do ex-marido preocupado, da nova esposa solidária, da herdeira frágil prestes a perder o controle. Quando Laura se aproximou, as conversas cessaram aos poucos. O silêncio se espalhou como uma onda. Laura, disse Ricardo, abrindo um sorriso ensaiado. Que bom que veio. Estávamos justamente falando de você. De como tudo isso deve estar pesado. Ela sustentou o olhar por um segundo antes de responder. Imagino. Eduardo inclinou a cabeça, teatral. Senhora Monteiro, fico aliviado em vê-la aqui. Confesso que muitos estavam apreensivos. Laura assentiu lentamente. Compreendo. É por isso que achei importante esclarecer algumas coisas. Aqui. Agora. Alguns convidados se aproximaram, atraídos pela atenção. Um jornalista reconheceu a cena e ergueu o celular. Eduardo percebeu tarde demais. Há semanas, continuou Laura, com voz calma, tenho ouvido versões sobre minha saúde, minha capacidade, minhas intenções.
Histórias curiosas, especialmente quando vêm sempre das mesmas fontes. Ricardo franziu a testa. Laura, este não é o lugar. Pelo contrário, se interrompeu ela. É exatamente o lugar. Ela fez um gesto discreto. Um telão ao fundo se acendeu. O burburinho cessou por completo. Comecemos pelo dinheiro, disse Laura. Ricardo, você se lembra de afirmar que só queria meu bem? No telão, surgiram registros financeiros. Datas. Valores. Empresas intermediárias. Estas transferências, continuou ela, mostram pagamentos regulares feitos a você por uma empresa ligada a fundos no exterior. Fundos, aliás, conectados diretamente a decisões internas do Grupo Alvorada. O rosto de Ricardo empalideceu. Isso é um erro, balbuciou. Laura virou-se então para Eduardo. O mesmo fundo aparece vinculado a projetos que o senhor aprovou pessoalmente. Projetos que beneficiaram empresas de fachada suas. Um murmúrio percorreu o salão. Eduardo manteve a postura, mas seus olhos denunciavam a urgência. Isso é absurdo, disse ele, em tom duro. Uma acusação pública sem evidências? Completou Laura. Temos todas. Contratos, registros, históricos. Inclusive algo mais simples. Ela voltou-se para Bianca. Bianca, ou melhor, Carla Mendes, como consta em seus documentos anteriores. Talvez queira explicar por que sua gravidez não coincide com nenhuma das datas divulgadas. Bianca levou a mão ao braço de Ricardo, trêmula. O silêncio era absoluto. Eu não estou aqui para humilhar ninguém, concluiu Laura. Estou aqui para encerrar mentiras. O que fizeram comigo, fizeram acreditando que eu não saberia reagir. Que eu aceitaria o papel que me deram. Ela respirou fundo. Subestimaram a pessoa errada. Laura desligou o telão e se afastou um passo. Não sorriu. Não levantou a voz. Apenas deixou a verdade no ar, pesada, incontornável. Enquanto seguranças se aproximavam e cochichos explodiam ao redor, Laura seguiu em frente, atravessando o salão com a mesma calma com que entrará. Aquela noite não marcava apenas uma exposição pública. Marcava o fim de um jogo que ela nunca escolheu jogar, e o início de algo que ninguém ali poderia mais controlar. Os dias que se seguiram ao evento público mudaram tudo. Eduardo Nogueira foi afastado do cargo após uma investigação interna inevitável. Ricardo Vasconcelos tornou-se réu em processos financeiros que ele jamais imaginou enfrentar. Bianca desapareceu das colunas sociais com a mesma rapidez com que havia surgido. Laura Monteiro, por sua vez, não comemorou. Não havia gritos de vitória, nem revanche vazia. Havia silêncio. Um silêncio diferente daquele da derrota, agora era o silêncio de quem sobreviveu. Meses depois, o Grupo Alvorada começava a mostrar sinais de transformação. Projetos obscuros foram encerrados. Investimentos passaram a seguir critérios éticos e de longo prazo. Pessoas que antes zombavam da arquivista agora escutavam cada palavra que ela dizia. Não por medo, mas por respeito. Em uma tarde tranquila, sozinha em seu escritório, Laura abriu novamente a carta de Samuel Albuquerque. Pela primeira vez, sorriu de verdade. Ela finalmente compreendia, e a herança nunca foi apenas dinheiro. Foi a confiança de que alguém comum, honesto e preparado pode enfrentar sistemas corruptos e vencer. Ela não se tornou poderosa porque humilhou outros. Tornou-se poderosa porque permaneceu inteira quando tudo tentou quebrá-la. Broto lições valiosas de vida e ética. Dedo indicador apontando para a direita. Nunca subestime o poder do conhecimento, da paciência e da dignidade. Dedo indicador apontando para a direita. Pessoas bondosas podem ser oprimidas em silêncio, mas a verdade sempre encontra uma voz.
Dedo indicador apontando para a direita. O verdadeiro poder não está em controlar os outros, mas em não permitir que nos manipulem. Laura provou que, ao manter seus valores, até o passado pode se tornar uma arma para construir o futuro. Balão de fala. O que você acha da jornada da Laura? Você já foi desprezado apenas por ser gentil ou discreto? Dedo indicador apontando para a direita. Compartilhe sua opinião nos comentários, lemos todas. Coração vermelho. Se essa história tocou você, deixe um like para apoiar o canal. Sino e inscreva-se para não perder as próximas histórias inspiradoras, onde as pessoas boas não são esquecidas, e a gentileza sempre é recompensada.